Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui pelo seu canal Futura e também estamos lá na internet no nosso site futura.org.br. Está aí na sua tela o espaço para você acompanhar também o nosso programa de qualquer parte do mundo. Bom, e a vida nas grandes cidades tem se tornado cada vez mais barulhenta. Pois é, além dos ruídos do trânsito, das buzinas, das obras em grandes construções, escutar músicas com volume alto também tem um impacto grande nos nossos ouvidos. Esses e outros hábitos têm afetado a nossa saúde auditiva. Uma estimativa da Organização Mundial de Saúde revela que 800 milhões de pessoas no mundo sofrem de perda auditiva em algum grau. E o número continua crescendo aí. Até 2015, 16% da população mundial deve ser afetada. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 15 milhões de pessoas convivem com o problema. Então, no programa de hoje, vamos discutir aí como esses problemas podem ser amenizados e quais são os sintomas de uma audição fragilizada. Para essa conversa, recebemos aqui no estúdio, primeiramente, o Arthur Castilho, que está do meu lado. Ele é otorrinolaringologista da Universidade de Campinas, lá em São Paulo. E também conosco está a empregada doméstica Jocilene de Jesus Santos, que passou por um procedimento e veio compartilhar a história dela conosco aqui no estúdio. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas sobre saúde auditiva, participe da conversa mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Nas redes sociais você tem dois caminhos para mandar a sua mensagem, vou colocar na sua tela aí o facebook.com/canal Futura Oficial, que você encontra aqui já esse post, que você pode curtir, comentar, compartilhar e deixar registrada aí a sua questão. Ou ainda você tem outra opção, que é o Twitter, marcando a sua dúvida com o perfil @canal Futura. Ou ainda pegue o bom e velho telefone, ligue pra gente, 0 operadora 21 2273 5020 de qualquer parte do mundo, mande aí o seu recado. Tudo bom, Jô? Bem-vindo à Conexão. Tudo bem. Obrigada. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Tudo certo? Obrigado pela presença aqui. Eu agradeço. Quero começar aqui ouvindo o caso da Jô, que está com a gente no estúdio. Vai compartilhar um pouquinho a história dela conosco. Ela passou recentemente por um procedimento, né, Jô? Fala pra gente, você percebia que você tinha algum problema no ouvido, que você não ouvia muito bem? Bem tarde. Bem tarde? Como foi? Tinha um bom tempo que eu estava com problema de audição. Através das pessoas que estavam falando as coisas, eu não conseguia entender. Entendia errado, né? Fazia errado. Aí foi então que fui perceber, eu comecei a ir para o otorrino. Aí foi fazendo os exames e foi descobrindo. Ele falou que tinha que fazer a cirurgia, porque se não fizesse a cirurgia, ia acabar perdendo o outro. Você disse que demorou um tempo. Esse tempo de o quê? Mais de um ano, 2 anos? 10 anos. 10 anos, Jô? 10 anos correndo atrás. Sem conseguir. E o que afetava no seu dia a dia essa perda auditiva? Você não percebia que estava ouvindo menos? Estava ouvindo muito, ouvia menos e entendia errado. Isso complicava muito, entendeu? Porque nem todo mundo tem paciência de explicar pra gente 2 vezes. Se você não entendeu, você fez errado, você tem que corrigir, entendeu? Então, pra mim, foi muito ruim. Aí eu fiquei correndo atrás até conseguir fazer a cirurgia. E você também não conseguia dizer que não estava entendendo bem? Às vezes eu achava assim, implicância, eu entendi, foi isso, entendeu? Bater de frente com a pessoa, que foi aquilo que eu entendi, que a pessoa falou, mas não, era audição mesmo, entendeu? Bom, doutor, esse caso da Jô, infelizmente, ele é muito comum, né? Das pessoas começarem a ter um pouco de perda auditiva, isso afetar o dia a dia, afetar a qualidade de vida, mas as pessoas não buscam ajuda ou acham que não é nada sério. No caso dela, ela teve uma perda que foi progressiva, né? Uhum. Então, esse tipo de perda, ela vai, como todos os tipos, impactando na comunicação. Só que como ela é lenta, pelo que ela está contando, 10 anos, ela foi se adaptando sem perceber a perda de audição. E chegou num ponto em que realmente a coisa ficou complicada quando ela procurou auxílio médico. Mas provavelmente antes disso ela já tinha um problema de comunicação derivado da perda de audição, que dá justamente isso que ela falou. Você escuta, mas não entende, que chama perda da capacidade de discriminação ou uma perda da capacidade de compreensão. A doença que está por baixo disso tem uma gama grande de doenças que podem causar perda de audição. Uhum. E é muito importante procurar auxílio médico porque existe tratamento para praticamente todos os tipos de perda de audição. E sempre é importante a gente frisar que quanto antes você buscar ajuda, pior vai ser o dano causado à sua audição, né? Se você demorar muito tempo para buscar ajuda, você pode acabar tendo aí danos irreversíveis. Depende do tipo da doença que está por baixo, né, da perda de audição. Na maior parte das vezes, não é que se você não fizer o tratamento precocemente, você vai danificar mais ainda o seu ouvido.
O que acontece é que se você não fazer o tratamento precoce, você está perdendo um tempo importante da sua vida de comunicação que não volta. Porque você perdeu aquele período. Por exemplo, ela está falando que durante 10 anos ela teve dificuldade. Provavelmente, se ela tivesse procurado antes, já teriam iniciado o tratamento precocemente. Não que isso fosse alterar o curso da doença. Eu nem sei qual a doença que ela teve que causou a perda de audição. Mas provavelmente ela já teria uma qualidade de vida melhor antes do que fazer agora. Embora nunca seja tarde. Nesse caso dela, que é uma pessoa que escutava e que perdeu a audição, os resultados com esse tratamento, no caso ela fez uma cirurgia para reabilitar a audição, são excelentes de modo geral. Agora, o médico fez um alerta para você, Jô, de que se não cuidasse, poderia perder dos 2 ouvidos. Né? Ele falou, você tem que correr atrás para fazer a cirurgia, porque você vai perder a audição tanto do direito quanto do esquerdo. Então, eu consegui agora fazer a cirurgia do direito e já começou o barulho que eu estava sentindo no esquerdo, no direito começou no esquerdo. Aí agora eu tenho que fazer a cirurgia no esquerdo. Eles falaram que é uma doença que dá num tímpanozinho, que tem que tirar esse ossinho e botar uma prótese, entendeu? E eu acho que funcionou, porque eu estou ouvindo muito bem. Está ouvindo muito bem. Bom, e essa questão que você disse do barulho, que tipo de barulho? Tem como descrever esse barulho? Muito barulho? São barulhos diferentes, entendeu? Às vezes você ouve como se fosse uma música tocando, assim, um batuque como se fosse escola de samba, sabe? Depois vem um apitozinho, fica apitando, aí para. E quando o tempo está nublado e você está num lugar fechado, é um zunido assim, fechado, uma coisa fechada, muito ruim, incomoda muito. Mas nunca é sempre o mesmo barulho, sempre barulho diferente. Então, imagina você em casa e conviver com diversos tipos de barulho o tempo todo e você não ter o que fazer para parar. Isso afeta muito a qualidade de vida das pessoas, né, doutor? Sim, sim. Então, alguns tipos de perda de audição podem vir acompanhados de outros sintomas, como o que ela está contando, ela tem zumbido. E, na verdade, o que ela está falando é que ela operou o lado direito, foi o lado direito que você operou, e ela deve ter uma doença, pelo que ela está contando, que eu não conhecia ela também, né? Que chama otoesclerose, que é uma doença degenerativa da parte interna do ouvido. E ela fez uma cirurgia que deve chamar estapedotomia. E nessa cirurgia troca-se o menor ossículo, que é o estribo, por uma prótese, que pode ser de téflon ou de titânio. E agora, na verdade, não é que começou a doença no outro ouvido, é que como ela tinha o foco de atenção dela muito na perda de audição do lado direito, que devia ser pior, como corrigiu a perda de audição do lado direito, agora ela está percebendo que também do esquerdo existe. Porque mas já existia, mas era menor e agora ela está percebendo mais. É o cérebro, né? Focando no que é mais importante. Sem dúvida. Bom, a Organização Mundial de Saúde estima que 278 milhões de pessoas sofrem de zumbido, que é caracterizado pela audição de um som constante ou que vai e volta sem ter nenhuma relação de causa e efeito com o ambiente. E também não há como definir o som exato, pois há relatos diferentes dos pacientes. E aí eu quero saber, doutor, então quais os tratamentos disponíveis para quem sofre com zumbido? A gente sabe que é uma complicação muito grande, muita gente cada vez mais tem tido esse diagnóstico. Então há um tratamento, tem como curar o zumbido, doutor? O zumbido também é um sintoma. Ele não é uma... Bom, você pode considerar que é uma doença pelo impacto que ele causa no seu dia a dia. Mas ele é um sintoma que está associado ou não com perda de audição. Então, muitas coisas podem causar zumbido. Por exemplo, um paciente que tem diabetes e está descompensado de diabetes, ele pode ter zumbido por uma alteração da parte interna do ouvido, não necessariamente com perda de audição. Um paciente que teve perda de audição por otosclerose, como no caso da Jo, a perda de audição pode causar zumbido, porque o zumbido, na verdade, na maior parte dos pacientes, é o cérebro percebendo a ausência de som, digamos assim, de modo geral. Então, o silêncio, do ponto de vista cerebral, no cérebro, a percepção, não é silêncio, é zumbido. É uma alteração da atividade elétrica na área do cérebro da audição. Então, muita coisa pode causar zumbido. Agora, sempre tem que procurar a causa e, na maior parte das vezes, tem tratamento. Quase sempre tem tratamento. Então, a gente consegue descobrir a doença e trata a doença que está na base que está gerando zumbido. E se a gente não descobre a doença, que é o que a gente chama de zumbido idiopático, a gente tem medicações específicas para tratar o sintoma zumbido, mas sempre tem tratamento. Muito bem. Você de casa aí pode e deve mandar o seu recado e tirar a sua dúvida sobre saúde auditiva. Já temos mensagens chegando aqui, como a do Jocélio pelo Twitter. Valeu, Jocélio, pela participação. E ele conta que desde o ano passado tem uma dor nos ouvidos. No meio do ano ele chegou a ter dores que ele classifica aqui como terríveis. E aí ele foi ao médico e o médico recomendou que ele deveria consultar um fonoaudiólogo para fazer um tratamento. O fono pode ajudar no tratamento de dores no ouvido, doutora? Pode. Precisa ver qual é a causa de dor no ouvido.
Uma das coisas que é bastante comum gerar dor no ouvido, embora não seja dor de ouvido, é a articulação temporomandibular, que é essa articulação que a gente tem aqui, que abre e fecha a boca. Como ela está muito próxima do ouvido, e é relativamente comum você ter disfunção dessa articulação, a dor nela gerada reflete no ouvido. A pessoa acha que é dor de ouvido, mas é dor na articulação temporomandibular e pode procurar um odontologista para fazer o tratamento, porque ela pode estar com a mordida errada, cruzada, alguma coisa do gênero. E a fonoaudióloga pode ajudar na terapia de relaxamento da musculatura e reposicionamento oral. Então tá certo as duas coisas, mas lógico, depende da causa. Então essa questão, na verdade, de entender também a saúde como um todo é fundamental, né? O ouvido pode ter a ver com a sua fala, que pode ter a ver com a estrutura dentária que você tem. Então é importantíssimo ter um acompanhamento aí, se você tem qualquer tipo de sintoma, um incômodo, buscar um especialista para encaminhar você aí para saber aonde você deve ter aí uma ajuda melhor e mais efetiva. Agora, Jo, o que mudou na sua qualidade de vida depois da cirurgia? Você falou aí que já começa a ter um pouco menos de barulho, de zumbido no ouvido. O que mudou nos seus afazeres do dia a dia? Olha, muita coisa. Por exemplo, que eu via a televisão muito alta. A televisão no máximo para mim estava baixo. Entendeu? Se eu ficasse sentada eu conseguia ouvir. Se eu deitasse eu só conseguia ouvir desse lado. Esse daqui eu não conseguia ouvir nada. Hoje eu boto a televisão no 25, para mim está muito alta. Então, muita coisa mudou. As pessoas falam, eu entendo perfeitamente, entendeu? Eu acho que melhorou bastante. Isso acaba interferindo na sua relação com os outros também. Com você certeza. ouvindo a televisão com um volume muito alto, ou uma música, ou falando um volume muito Gritando. alto, isso acaba incomodando muita gente. É. Incomoda eu me excluir de muitas pessoas, principalmente meus vizinhos. Sim, para falar, com vergonha de explicar que você está com problema de audição, para as pessoas ficarem falando alto, entendeu? Nem todas as pessoas têm paciência, então fui assim me afastando. Hoje não, já me sinto bem segura. Já consegue falar sobre o que Já passou com você. consigo falar, eu fiz a cirurgia, eu tô ouvindo bem. Paro, fico batendo papo, entendeu? Antes eu não fazia isso, passava, oi, tudo bem? Nem prestava atenção se a pessoa respondeu. Então hoje para mim já estou mais segura. Doutor, essa função é fundamental, a questão da sociabilidade do paciente que tem uma perda auditiva, que ele acaba se excluindo muitas vezes. O que ela conta é bem típico, justamente isso. As pessoas, não é que a maior parte não tem paciência, acho que ninguém tem paciência de ficar repetindo as coisas para uma pessoa que não escuta. O que é um problema, porque acontece isso, a pessoa acaba ficando com vergonha e se isolando, porque ela finge que entende ou não pede para repetir, porque pouquíssimas pessoas repetem mais de uma vez o que falou para que ela compreenda. E isso gera um isolamento, que é muito ruim. E ela percebe a diferença nítida depois da cirurgia, que ela voltou a se sociabilizar, voltou a escutar e agora está até programando a cirurgia pro outro lado, né? É. Você já sabe quando vai fazer a próxima cirurgia? Olha, eu vou ter uma consulta agora dia 28, para ela ver como é que tá, né? Vai fazer um mês. Aí eles falaram que vou ter que continuar, eles vão ficar acompanhando 6 meses. Depois de 6 meses, aí sim vai começar para fazer no esquerdo. Então faz um mês que você fez a cirurgia do lado direito. Do direito. Em quanto tempo você percebeu que já tinha uma melhora? Foi imediato? Imediato. Na hora que eu acordei da anestesia, antes quando eu entrei, estava uma equipe, eles estavam conversando e o médico sempre perguntava para mim se tinha alergia a algum remédio, alguma coisa, você já tomou isso, você já usou anestesia alguma vez? E eu, eles só repetiam. Quando eu acordei da anestesia, eu estou ouvindo aquele falatório bem longe, mas uma voz assim, sabe, forte. Olhei, procurei, lá no fundo da sala, a equipe conversando, digo, nossa, eu estou ouvindo mesmo. Até estranhou, né? Um barulho Muito, distante e você no ouvindo início, tão perto. entendeu? De ouvir as pessoas falando, todo mundo estava longe, o pessoal que estava no quarto internado comigo, lá do outro lado, falando e ouvindo tudo. Eu digo, gente, funciona mesmo. Essa é uma sensação muito boa. A maioria das pessoas fala que tem gente que fez essa cirurgia e não funcionou, não voltou a ouvir, entendeu? Só que desde o início que eu fiz o tratamento, eles garantiam que voltava a ouvir. E o resultado foi rápido. Muito bem. Tem mais perguntas chegando pra gente aqui. O Bernardo, aqui do Rio de Janeiro, valeu, Bernardo, pela pergunta. Ele conta que o avô foi perdendo a audição ao longo da vida. Ele está com uma dúvida se esse problema pode ser hereditário, doutor Arthur. Olha, aquele número que você deu no começo do programa, de 15 milhões de brasileiros que têm perda de audição, é até um pouco mais. A estimativa da Organização Mundial de Saúde é que até 10% da população tem algum grau de perda. Esse número está sendo revisto para cima. Ou seja, mais ou menos uns 20 milhões no Brasil teriam perda de audição. A maior parte é esse tipo de perda de audição que é chamada presbiacusia, que é a perda de audição natural do envelhecimento.
não é que ela tem só um caráter hereditário, ela tem um caráter genético. Todas as pessoas que viverem mais tempo vão ter perda de audição. Isso é um processo natural de envelhecimento das células da audição, assim como esse processo ocorre em outras partes do corpo. Assim como a pele envelhece, como o olho coração, envelhece. os olhos, você perde um pouco da visão, Exato. a audição também vai ser comprometida. Envelhece e você começa a perder a audição, principalmente nas frequências agudas. Então, uma das principais características da perda decorrente do envelhecimento é a falta de capacidade de compreensão. A pessoa escuta a frase, mas ela não entende o contexto porque alguns sons estão perdidos. Isso vai piorando. E é muito importante a pessoa procurar auxílio, fazer um exame relativamente simples, que é a audiometria, um exame não invasivo, não dói, porque tem tratamento, que na maior parte das vezes é colocar aparelho de audição, que restabelece a maior parte dos pacientes que têm perda desse tipo. Então, o que ele está perguntando tem um componente hereditário e tem um componente genético envolvido. Muito bem. Bom, e para diagnosticar isso cada vez mais cedo, um teste que tem se tornado comum nas maternidades é a triagem auditiva neonatal, também conhecido o teste como o teste da orelhinha. Eu quero saber do doutor aqui qual é a efetividade, de fato, faz a diferença testar as crianças recém-nascidas sobre audição? Muito, esse foi um dos grandes avanços no mundo, que chama triagem auditiva neonatal. No Brasil é uma lei desde 2010, uma obrigatória triagem em maternidades públicas e privadas. Então, todas as crianças que nascem no Brasil, em tese, têm que serem submetidas a esse teste. É um teste rápido, dura menos de 1 minuto, às vezes um pouquinho mais, indolor, não é invasivo, e ele detecta com 48 horas de vida se a criança tem alguma perda de audição ou não. Esse teste ele serve para triagem, justamente para isso. Se você passou no teste, ele é um teste que é muito confiável, então assim, provavelmente você não tem perda de audição nenhuma naquele momento. Se você falhou no teste, você entra num protocolo para fazer uma avaliação mais aprofundada. As crianças que nascem com perda de audição, elas têm que ser submetidas a tratamentos precocemente. Quanto mais tempo passa a perda de audição, diferente do caso dela, que escutava e foi perdendo. O cérebro dela se acostumou a escutar, a área da audição foi estimulada e ela ganhou linguagem oral, ela escuta e entende. Mas a pessoa que nasce surda e tem um tempo de perda de audição muito longo, o cérebro dela não entende mais o que é falado. Apesar de até poder você reabilitar a audição dela, mas ela não vai compreender. Por isso que esse teste é tão importante. Você faz na maternidade, detecta se tem perda e eventualmente já encaminha para os tratamentos. E, na verdade, se a pessoa não tem a exposição ao som, se tem perda auditiva desde que nasceu, compromete a fala também, outras habilidades ao longo da vida. Hoje, antes a gente tinha até um termo que é equivocado, que é surdo-mudez. Surdo-mudo. Quer dizer, a pessoa não escuta, não fala, como se fosse coisas diferentes. Na verdade, a pessoa não expressa oralmente, não fala ou fala de maneira inadequada porque ela não escuta. E mais do que isso, a gente sabe que a área sensorial do cérebro, visão, audição, elas são todas interligadas. Então a gente sabe que uma pessoa que não escuta ou que escuta mal, ela vê mal também. Não porque o olho dela não esteja funcionando bem, mas porque a área do cérebro da visão fica também conectada e comprometida. Hoje a gente sabe que uma pessoa que escuta mal com uma idade mais avançada, como o caso daquele telespectador que falou do avô, pode ter uma chance maior de ter Alzheimer, por exemplo. A demência está ligada com falta de privação sensorial. Então, mais do que nunca, colocar aparelho de audição nas pessoas que têm mais idade, que têm perda de audição, para evitar outras alterações no cérebro que antigamente a gente pensava que não estavam ligadas. Jô, você tem algum caso na família de outra pessoa que tenha tido um problema de audição? Não, tive o meu pai, que ele perdeu totalmente a audição do lado direito, entendeu? Não teve como recuperar. Teve um diagnóstico muito tardio e não conseguiu recuperar a audição. Não conseguiu, entendeu? Ele perdeu totalmente a audição do lado direito. Agora, a questão do tratamento que o doutor aponta aqui, a tecnologia de fato está muito desenvolvida, existem os aparelhos para recuperar a audição. Agora, um problema que, enfim, todo mundo que conhece alguém que já teve um avô, uma avó, que teve diagnóstico, colocou o aparelho, é o hábito de usar o aparelho, né? Isso convencer as pessoas que tiveram um diagnóstico de colocar o aparelhinho, às vezes ainda é complicado, né, doutor? Ainda existe um estigma grande relacionado com o aparelho de audição, um estigma que está relacionado com deficiência, com velhice, com idade, com deterioração da saúde. E, na verdade, a gente tem que quebrar esse estigma porque o aparelho de audição é muito mais sofisticado que, por exemplo, um óculos, que a gente usa com certa frequência. O aparelho de audição, hoje, ele é muito pequeno. Eles são miniaturizados, eles são sofisticados, eles são muito bons. Se você testar um aparelho de audição e tiver perda, dificilmente você vai querer ficar sem. Então, eu sempre falo para os pacientes, você não pode dizer que não gosta, que não quer, antes de testar. Vá testar primeiro, porque dificilmente depois que você testa, você não vai querer usar. Todos os pacientes querem usar depois que fazem o teste. Muito bem.
Tem a pergunta aqui que chegou para a gente da Meg de Niterói. Valeu, Meg, pela participação. E voltando ao assunto dos zumbidos, ela diz aqui que ouve sempre um pequeno zumbido no ouvido e quer saber se ela deve ficar preocupada com isso, doutor. Não, se é esporádico, não. Por exemplo, se tomar 2 ou 3 xícaras de café, eu tenho zumbido. Então, café provoca zumbido? Sim, a cafeína é uma substância que causa algumas alterações no organismo, na audição também, e ela pode causar zumbido, mas está relacionado com a substância. Se eu parar de tomar, eu não tenho. Sempre zumbido as pessoas têm de maneira esporádica. Agora, se esse zumbido persistir, for intenso e começar a atrapalhar a vida da pessoa, o ideal é que você procure auxílio médico. Muito bem. Tem mais perguntas aqui chegando para a gente do Jocélio pelo Twitter. Ele quer saber se pode se ajustar os neurônios auditivos de uma criança que tem algum tipo de problema. Talvez ele esteja falando da neuroplasticidade, sim. Mas tem uma idade, a limite para fazer isso. Hoje a gente sabe que a neuroplasticidade do cérebro, ela tem um declínio depois do nascimento e esse declínio se acentua muito com 7 anos de idade. Então, por exemplo, no caso do que a gente está discutindo hoje, que é a reabilitação da audição, uma criança que nasce surda e que você queira, por exemplo, reabilitar a audição com um tipo de prótese implantada cirurgicamente que chama implante coclear, o ideal é que isso seja feito antes dos 2 anos de idade. Não que se você fizer depois não tenha bom resultado, mas você tem um intervalo que a gente deve obedecer mais ou menos nessa faixa etária para pegar a neuroplasticidade, que é isso, rearranjar os neurônios. E esse desenvolvimento não ser comprometido. Exatamente, não ser comprometido. Muito bom. Vamos aproveitar aqui e mostrar para você de casa o site que é da Sociedade Brasileira de Otologia, que tem uma campanha sobre saúde auditiva. Basta você acessar aí saudeauditiva.org.br. Tem a questão que eles chamam aqui já em destaque, que eu acabei nem passando pelo doutor, mas quero ouvir um rápido comentário, que em relação ao uso de fones de ouvido. A gente vê aí que a popularização dos fones de ouvido, os tocadores de MP3, estão cada vez mais disponíveis para a garotada numa idade mais baixa, né? Crianças já têm cada um o seu fone de ouvido ouvindo música. Essa exposição excessiva à música no volume alto desde cedo compromete ainda mais a audição ao longo da vida? Compromete, e não só desde cedo, em qualquer momento da vida. Você tem uma tabela que deve obedecer entre intensidade de som e tempo de exposição, que é quanto mais você aumenta o tempo a intensidade, menor o tempo de exposição, e hoje você vê as pessoas usando os tocadores de MP3 por 8, 9 horas com intensidade elevada. E você está no ônibus, está no avião e vê o pessoal ali ouvindo como se o ambiente inteiro quisesse compartilhar da mesma música. Exato, né? Então ouvir, mas ouvir um pouco mais baixo também, né? Exato. Lesa a audição, lesa muito a audição. Muito bem. Tem a última pergunta aqui, antes de encerrarmos, que é da Glória de Petrópolis. Valeu, Glória, pelo recado. Ela pergunta se a sinusite tem alguma influência na perda de audição, doutor? Pode ter. Se você tem um quadro de sinusite inflamatória ou infecciosa, você pode ter uma disfunção da tuba, que é o canal que liga o ouvido com o nariz. E esse canal pode ficar fechado e você tem uma seção de ouvido tampado. Isso acontece quando você desce a serra, quando você voa de avião ou quando você tem um quadro de sinusite ou rinite não tratado. Muito bem. A última pergunta de hoje vem da Francisca, lá de Tocantins. Ela pergunta, ela tem uma criança de 7 anos com líquido atrás do tímpano e pergunta se essa perda de audição tem alguma coisa a ser feita. Tem alguma coisa a ser feita, deve ser feito, chama otite média secretora esse quadro e é muco. Na verdade é catarro na parte média do ouvido. Tem tratamento clínico para isso e para as crianças que o tratamento clínico não surte efeito, tem uma cirurgia que chama colocação de tubo de ventilação. Mas de um jeito ou de outro tem que tratar. Muito bom. Então, doutor Arthur, foi um prazer recebê-lo aqui hoje no Conexão Futura com todos esses esclarecimentos. Obrigado, Jô, também por ter compartilhado essa história com a gente. Obrigado. Muito bom. Antes de encerrar, vai um recado aí para o pessoal do sul do país, com a participação de estudantes e professores do curso de Design de Moda da Universidade de Caxias do Sul. Está sendo realizada a 15ª edição da Maratona de Moda. Pois é, o evento acontece sempre a partir das 8 da noite no Centro de Artes e Arquitetura no campus da universidade. O tema desta edição, que termina nesta quarta-feira, é um inverno extravagante, altamente colorido, pronto para dar total liberdade à opulência. Pois é, o nome promete. Então, o evento é destinado a alunos e ex-alunos do curso, profissionais de moda e para a comunidade em geral, e desenvolvem modelos com tecidos oferecidos pelo patrocinador e são julgados aí por um júri formado por 5 profissionais da área de design de moda, e o vencedor recebe uma viagem a Paris com tudo pago para participar das principais feiras de lançamento de tecidos de moda. Informações no site que vai aparecer aí na sua tela da Universidade de Caxias do Sul.
E amanhã, na última noite da maratona, será realizado o desfile da disciplina Laboratório de Criatividade com o tema Cega, Surda e Muda. Pois é, dado o recado, então, eu espero você aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde, nas nossas representações 00:30 e 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite, a gente tem um encontro marcado lá no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.